Então, boa tarde, Hugo. Vamos iniciar aqui nossos trabalhos de conversação sobre os ajustes necessários, segundo a recomendação da nossa banca. A gente não vai falar em nomes, né, da banca, só orientador interno e orientador externo. Bem, Sim. então você aqui já compartilhou o projeto, e podemos ir página a página, tá? E aí eu vou acompanhando aqui com o que eu anotei. Você pode... Sim, já posso movimentar aqui, professor? a tela. E aí o que eu anotei aqui primeiro foi que a examinadora externa ela falou sobre inserir o PDI na introdução. Eu vi que você também colocou aí, já pontuando esse aspecto que ela recomendou. Porque ela disse o seguinte: geralmente, o autor está tão envolvido com o projeto que não considera que o leitor pode não saber sobre alguns conceitos. E aí Sim. ela orientou que deixasse mais claro ao leitor que dificuldades são essas que você mencionou na introdução. Você colocou dificuldades de, eu não sei em que ponto exatamente, não sei se você localizou. Ela falou, o leitor pode não entender que dificuldades são essas na introdução. E São aí, desafios, né? desafios, né? Desafios. Eu anotei aqui dificuldade, ela falou dificuldade. Então, desafios. Que desafios são esses? Eu não sei, mas acredito que ao longo da introdução se fala nos desafios, não? Você acha Sim. que não estão mencionados? Então, vamos lá, professora. Em relação ao PDI, não sei se na sua tela aparece, eu achei, assim, no final da introdução, né? Um pouquinho antes da próxima página, que é de objetivos, Sim. comecei a falar sobre o PDI. Aí eu marquei aqui no texto para falar sobre o PDI a partir daqui. O que é que você Ah, acha? Poderia ser? não, nesse caso, você começa a falar mais precocemente. Certo. Porque você diz que já vai basear como eu estou vendo aqui, vai basear, né, a sua análise no alinhamento em relação ao PDI. Então, nesse caso, pode-se falar antes do PDI. Então, quando você fala, por exemplo, você pode rolar a tela para cima para a gente ver aqui, porque você já faz as perguntas da pesquisa aqui, então vamos antecipar. Aí você fala do ForProEx. Então, eu acredito que mais antes ainda do que isso, mais precocemente do que está aí, já está bem no final da introdução. E já está Certo. falando da extensão na área da saúde. Então, vamos voltar um pouco. Aí você colocou, pronto, por meio da PROEX, a UFPB, aí pode ser depois, no que tange aos resultados da extensão. Aí, pronto, depois desse capítulo que inicia no que tange aos resultados da extensão, você pode falar que aí você introduz o PDI aí. Sim, depois desse parágrafo, né? Sim, aí você introduz aí um comentário sobre o PDI. Agora, sobre o PDI, aí você introduz aí, também você não se estende demais, né? Você fala um parágrafo e depois volta a falar quando você vai mencionar que o PDI vai fazer parte, os parâmetros, né, do PDI em relação à extensão vão fazer parte dos critérios de avaliação.
mas, além disso, ela fala desses desafios, que você fala em desafios, mas não diz que desafios são esses. Eu encontrei aqui dentro da introdução três coisas a esse respeito, né? O primeiro aqui fala sobre, nesse parágrafo que fala sobre os interesses e ações de extensão que devem ser orientados pelas questões sociais e demandas das comunidades locais. Aí tem escrito assim: nessa perspectiva transformadora, as comunidades locais enfrentam desafios específicos que muitas vezes não são contemplados por políticas públicas gerais. Então, aí, o que ela perguntou foi que desafios são esses? Que dificuldades são essas? Aí você colocar, que dificuldades são essas? Pronto, porque quando ela falou do PDI, ela disse que só vai se falar do PDI na página 30. Então, essa questão do PDI, a gente já encontrou o local onde você vai inserir alguns comentários sobre o PDI e de forma a haver coesão com os demais parágrafos. Certo. Então... Tem outros dois aqui, professora. Por exemplo, essa parte aqui, Sim. que eu vinha falando do parecer do Conselho Nacional de Educação sobre a extensão, aí tem escrito assim: apesar desta normatização, ainda há desafios na sistematização de indicadores para avaliação das ações extensionistas, demandando estratégias institucionais para qualificar seu impacto. Então, ficou claro aí que os desafios de que se fala são os desafios relacionados à sistematização dos indicadores, não é? Sim, então esse aqui não se aplica, né? Se aplica, mas não naquele momento, não é? Não foi respondida dessa maneira. Então, se isso voltar à tela, na defesa, aí você vai dizer que esses desafios referidos são os desafios da avaliação. E os desafios se referem à falta de sistematização, ou seja, falta de ferramentas, de instrumentos para avaliar a extensão. É isso que se quis dizer, né? Com desafios, com dificuldades. Aí teve um momento em que a examinadora externa, ela falou sobre quais são os produtos. E aí eu não entendi se ela se referiu aos produtos da sua dissertação ou se foi aos produtos que se você vai incluir a análise de produtos dos projetos que vão ser avaliados, né, que vão ser incluídos no seu trabalho de pesquisa. Aí eu não entendi. Ela perguntou quais são os produtos. Será que quais são os produtos? Ela se referiu aos produtos da sua dissertação? Não, ela se referia aos produtos dos projetos de extensão como um todo. Então, mas esses produtos, eles estão contemplados na análise, não? Da UFPB, não. Do nosso também não, né? Mas Porque veja, quando você colocou lá na metodologia, quando tem lá na metodologia, o que é que será avaliado, aí tem lá, tem produtos. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Nos objetivos ou... Não, na metodologia. A metodologia, sério. Então, deixa eu ir para frente aqui. Você também pode fazer a busca, né, por produtos. Mas já estamos aqui, então vamos seguir. Aí, essa parte inicial, né, só a tipologia do estudo, o universo e a amostra, e vamos seguir. O cenário, certo. Aí, vamos seguir. CCM. Aqui, peraí, deixa eu ver. Vamos seguir um pouco, porque eu não terminei, né, de fazer essa... Olha, peraí, número de projetos,
eu não terminei, assim, de fazer na íntegra a revisão da metodologia. Pode descer um pouquinho mais? Sim, aí são as fontes de pesquisa, né? O SIG-RH, Observatório ForProex, E SIGA, PDI. Aí vamos, aí. Bom, em relação à metodologia, aí a delimitação do estudo, para a coleta de dados, podemos seguir mais, podemos rolar mais a tela, análise documental, análise comparativa, podemos seguir ainda, porque eu lembro que a gente conversou sobre isso, que os produtos são uma forma de avaliar, né? é, hum, Pode seguir um pouquinho, sim, mais um pouco. É, onde é que estão os produtos aí? Percurso metodológico, pronto, vamos ver se está aí. Aí você fala, né, porque, no caso, elas acharam que ficou muito genérico falar de eficácia, efetividade e custos, então deveria ter indicadores mais específicos, ou seja, parâmetros, né, mais definidos e não de uma forma genérica. Então, vamos seguir. Então, eu acho que um dos parâmetros, né, da eficiência justamente são os produtos. foi no PDI, lembrei agora. É Foi? um indicador do PDI, ele é relativo à quantidade de produtos, produção acadêmica, taxa de aferição de registro de produtos oriundos das ações de extensão. Pronto, então, aí estão os produtos. Então, eu coloquei aqui como uma pergunta, aqui nas minhas anotações, e essas perguntas, aí eu fiquei também em dúvida se ela estava se referindo à metodologia ou se era aos produtos da dissertação. Ela até comentou também, eu estou nos comentários da examinadora externa, ela disse, é preciso medir o impacto da extensão, ou seja, como saber como está o FPB em relação à extensão. Bom, na realidade, de certa maneira, é um dos objetivos. Eu acho que o objetivo geral seu é esse, né? Vamos ver como está o objetivo geral escrito, para ver se poderia ser modificado. Certo. Porque, assim, ela disse, seria importante medir o impacto da extensão, ou seja, saber como está o FPB em relação à extensão. E foi algo que a examinadora externa também mencionou depois. Então, veja, está assim, analisar o perfil dos projetos dos centros CCM e CCS, entre 2018 e 2023, o alinhamento à Política Nacional da Extensão e a contribuição para o cumprimento das metas estabelecidas no PDI. Porque, na realidade, medir o impacto é muito amplo, não é? Sim. Então, fica muito amplo. E até que ela comentou também que da importância também da figura do estudante. Então, uma das formas de medir o impacto é saber como os estudantes aproveitaram ou como eles se desenvolveram participando do seu projeto dos projetos de extensão aos quais eles estavam vinculados. Mas aí a gente discutiu que até na hora em que nós estávamos lá na deliberação e você saiu, aí eu comentei, olha, não será possível a gente incluir essa outra parte, que é importante, mas teria que fazer uma reformulação muito profunda no projeto, e teria que passar pelo Comitê de Ética em Pesquisa, e também levaria tempo fazer entrevista com os estudantes. Aí elas concordaram, não é, que seria muito importante incluir os estudantes nessa avaliação, ou seja, saber o que
que impacto o projeto do qual ele participou teve, né, no seu desenvolvimento acadêmico. Mas, assim, aí eu comentei, olha, essa recomendação nós não vamos poder seguir. E aí concordaram que realmente o tempo que falta não dá para fazer uma mudança metodológica desse nível, né? Talvez nas considerações finais, né, deixar a proposição para trabalhos futuros, né? Pronto, lembre-se de colocar, tá? Porque aí a Certo. gente, de certa forma, contempla essa parte. Então, ela fala várias vezes dessa importância do aluno. E teve um objetivo específico que você disse o seguinte em relação a ele: não sei se eu vou conseguir. Aí ela sugeriu que esse objetivo específico pudesse ser concretizado por meio da ajuda do Tiago, né, da ProEx, que aí eu não me lembro, parece que é o terceiro objetivo específico. Vamos ver aí qual é? Tá. Só um pouco a tela. O terceiro, verificar o alinhamento ao PDI. Eu botei terceiro, mas eu não sei se foi o terceiro. Eu me lembro exatamente o que ela estava falando, era sobre a quantidade de produtos, né? No que isso está contemplado no PDI, foi calculado, né? Sim. Aí ela até falou para eu entrar em contato com ele. Eu entrei em contato com ele Hum. e ele disse que esses dados, primeiramente, esses dados são imprecisos, foi a primeira palavra que ele deu. E, em segundo lugar, que ele só tem agora, no momento, os dados de 2023 e 2024, porque eu não sei se isso foi calculado antes, entendeu? Ou seja, ele só vai poder me fornecer 2023 e 2024, em relação a esse indicador. Porque o PDI Entendi. ele não contempla só esse indicador, eu consegui mapear 5. Hum. Então, seria um a menos para avaliar. Ou a gente avaliava parcialmente, né? Dizer o que tem de dado oficial disponível, né? Mas só até 2020. 2023 e 2024, né? Sim. É. Então, seria possível? Ele, eu estou esperando ele me dar o resultado, por quê? Porque eu não sei se ele tem da UFPB como um todo, ou se ele tem dividido por centros também, né? Sim, sim, pode ser que seja da UFPB como um todo também. É, Sim, aí eu vou aguardar isso aí. pronto. Então, aí foi algo que também foi mencionado, incluir o regimento da extensão. Mas aí a própria examinadora, a própria professora, ela considerou que esse regimento ainda está para ser votado, Sim, que seria importante também incluir esse, mas poderia se mencionar, não era, Hugo? Eu tenho, sim, eu tenho a minuta do regimento, mas não foi, que eu saiba, eu não estou mais no CONCEP, mas eu acredito que ainda não foi votado. Você procura se informar tá, se foi votado, quando será votado, mas você poderia pelo menos fazer menção à minuta. Eu vou enviar certo, para você a minuta que eu tá. encontrei justamente no site do CCS, porque eles discutiram essa minuta e tem disponível no site do CCS. Pronto, então lembrar de mencionar. E se está só sob a forma da minuta, você pode fazer uma síntese bem para ficar claro o que essa minuta contém, de forma rápida, e dizer que ainda é uma minuta e está para ser votada. Isso eu vou citar, no caso, na fundamentação teórica. É na fundamentação teórica, sobre a existência de um regimento da extensão. Tá. Ela também mencionou aqui, na página 31, que falava-se na formação estudantil. Aí ela disse o seguinte: você pulou os estudantes. Só um instantinho, professor, eu estou Hum, anotando aqui. tá. Página 31. Página 31, ela disse: está mencionado
um ponto sobre a formação estudantil, mas aí ela disse, mas você pulou os estudantes. Aqui, né? Sim, sim. Ela disse que está aí. Veja que tópico é esse, por favor. Só um instantinho. Sim. Parece que é o PDI. Aí, passou. O tópico 4.6. Extensão na UFPB, sim, 4.5. Ela disse, porque, assim, houve bastante ênfase por parte dela na questão estudantil, que não está contemplada. Mas, assim, aí ela pensou esse tópico mais abaixo, nesse tópico aí, esse item que você fala, informação estudantil, mas que acabou não desenvolvendo essa parte. Certo? Certo. E outro aspecto que eu não sei se você vai levar em consideração, eu acho que poderia levar em consideração, e a gente poderia até submeter um artigo já antes da defesa. E ela se dispôs a ajudar na análise estatística, não foi? Sim. Então, você poderia já colocar os dados, e quando você assim, tivesse terminado, formular aí ela disse que poderia recorrer a ela, porque ela se dispôs a ajudar. E, nesse caso, ela se dispondo a ajudar, a gente pode formular um artigo submeter a ela e a professora, que foi avaliadora interna, e já submeter a uma revista com a anuência delas e com o aval delas, elas participando, entendeu? Entendi. Sim. Pronto. Então, eu anotei assim: ela se dispôs a ajudar na análise estatística. Então, a gente não fica dispensando ajuda, né? Não é, Hugo? Sim. Ajuda oferecida, a gente não dispensa. Então, acho que foram essas questões que ela colocou. Você pontuou mais alguma que eu não mencionei aqui? Sim. Vamos lá. Primeiro eu vou ver essa questão dos pontos que, porventura, não foram citados. A página 8 ela falou sobre o total geral de projetos, que foi colocado como percentual. Sim, não, mas esse aqui foi da examinadora interna. Eu estou falando do que nós já mencionamos das recomendações e sugestões da examinadora externa. Então, em Sim, relação só à da externa, né? da externa, você anotou mais algum ponto que eu não mencionei, ou seja, não anotei? Falei Deixa eu, tudo revi- aqui que eu anotei. tá, deixa eu revisar então, professora, porque eu anotei os pontos e ia falar sobre cada pontozinho. Então, desse primeiro desafio é falar das dificuldades encontradas, que a gente pontuou. Sim, A segunda vez que cita os desafios, se for pedido para explicar na defesa, é sim, justamente a falta de instrumentos e ferramentas para avaliar a extensão. Esse é o desafio institucional. sim. E da última parte aqui, que eu não cheguei a falar, sobre esse parágrafo aqui, ó, no que tange aos resultados da extensão, é fundamental destacar as críticas relacionadas às dificuldades das instituições de educação superior em desenvolver ações que sejam verdadeiramente dialógicas e alinhadas às diretrizes da Política Nacional de Extensão, a PROEX. Além disso, a extensão enfrenta desafios adicionais devido à sua desvalorização em relação à pesquisa nos diversos sistemas de avaliação de desempenho acadêmico. Seria uma terceira citação à palavra desafio. E já estava, né? Já estava aí esse texto. Já. Então, isso isso aí remete ao que eu já tinha mencionado antes, que ela enfatizou bastante. Então talvez Se fala em omitir. desafios e dificuldades, mas não se especificam, mas aí está especificado, né? Ou seja, a desvalorização da extensão e a desvalorização da extensão e também a falta de dialogicidade, porque tem que haver dialogicidade em ações de extensão.
Aí já estão duas dificuldades bem patentes, Sim. não é? Tá, então vou mexer Pronto. não. Aqui. Ok. É só porque na hora a gente não lembra, né? Na hora a gente não lembra. Ah, não, mas mencionamos, está aqui. É, Tá? Então deixa como está. certo. Mas isso aí eu referi já aqui. Veja algum ponto que você anotou, mas que eu não falei aqui das minhas anotações. Certo. O total geral de projetos foi da avaliadora interna, né? E já? É, bom, aí vamos para Não, aí, professora, eu queria falar de um aqui que não foi citado, que foi o negócio da CGU. Ela disse que a CGU vai. Hã? não, mas isso aí não tem a ver, não tem a ver com o seu trabalho. Certo, Ela só começou dizendo que, eu anotei isso aqui também, ela disse, a extensão será a primeira a ser avaliada pela CGU, certo. então, que é a Controladoria Geral da União, não é isso? Isso. Eu não sei se é AGU ou CGU. CGU, né? CGU, é. Eu anotei isso aqui, mas eu não anotei dessa maneira. Eu anotei assim, ela chamando a atenção para o fato de que a extensão vai ser a primeira da dimensão, né, da universidade que será avaliada. Sim. Eu não entendi que ela quisesse que seja introduzida essa questão. Mas você. Aí, assim, de onde é que foi obtida essa informação? Né? A gente não tem essa informação em termos de fonte. A fonte, no caso, foi a professora, que é a avaliadora. Se você pode você colocar isso também, dizendo a avaliação será a primeira dos pilares, o primeiro dos pilares da UFPB a ser avaliado. Mas isso não foi uma informação que a gente obteve em uma determinada fonte definida. Foi ela que disse, né? Isso. Então, se você encontrar uma fonte, né, para fundamentar esta informação, aí você coloca. Se não, aí assim, a gente não pode colocar uma informação assim factual que fale de avaliação se a gente não fundamenta com a devida fonte, tá? Certo. Mas eu anotei aqui também. Só que assim, eu considerei a princípio que não tinha a ver com o seu trabalho, e sim com a extensão, ou seja, falar da avaliação da extensão, que será, não é, acho que a CGU não faz bem a avaliação, é uma espécie de auditoria, acredito, né? Não é uma avaliação, né, nesses termos. Bem, então, o que eu anotei aqui da avaliadora interna, ela disse o seguinte, que é muito importante, que como eu lembrei antes, a mesma observação que a examinadora externa fez, saber qual é o impacto da extensão na UFPB e saber qual é o impacto da extensão na formação do estudante. Foi uma coisa que ficou bem destacada na fala da avaliadora externa. Então, a avaliadora interna também mencionou, e ela começou dizendo que a extensão ainda não é tão valorizada, mas aí começou nesse ponto falando o seguinte: como os usuários da extensão estão sendo impactados. Como se faltasse esse aspecto a ser explorado pelo seu trabalho. E como é possível avaliar como os usuários estão sendo impactados? No caso, usuários externos, que aí é muito complicado a gente avaliar, porque são digamos, centenas de projetos, né? Não sei se juntando o CCS e o CCM dá centenas, mas eu acho que pode ser que dê pouco, umas, sei lá, 500, 600 projetos, né? Então, como é avaliar
do público-alvo externo, como avaliar o impacto sobre eles. Você acha factível isso? Eu tenho um número, né, de dados relativos a público estimado e público atingido, mas auditar esses valores não tem como. Por exemplo, porque quem que lança o público atingido, o real atingido no sistema, é o coordenador do projeto. Então, se ele diz que atingiu 300 pessoas, é o que está sendo levado em consideração, entendeu? Não tem lista de frequência de usuários, essas coisas. Sim. Quer dizer, será que é realmente acurada essa informação, né? Isso. Então, os dados que você tem são de usuários atingidos. Público externo estimado, público interno estimado e público real atingido. Sim, estimado e atingido. Então, bom, seria aquela história, né? Da fé de ofício. A gente confia que, por exemplo, claro, no meu caso, eu tenho consciência que eu coloco o que eu observo no projeto. Para o público atingido, se for 10, eu não vou colocar 50, vou colocar 10. Mas, assim, a gente não sabe se realmente essa informação é acurada. Mas, se a gente for levar em conta essa fé de ofício, né, é o que está registrado lá. E o que você vai apresentar é sobre o que está registrado, a partir da informação dada pelos coordenadores. Então, se você tem esses dados, então por que não incluímos dados de usuários internos e externos estimados e atingidos? Estimados é antes da realização do projeto. Isso. E atingidos é no final. Então, nós temos esse dado. Então, é uma forma, digamos, importante de avaliar o impacto sobre os usuários. Bem, pelo menos numericamente a gente tem uma ideia, né, em termos de número, mas qualitativamente a gente não tem como avaliar. Agora, só um adendo, professora, que eu fiz a coleta de dados para o CCS e CCM desses públicos. Da Sim, mas UFPB como um todo eu não fiz. não, Entende? mas o seu trabalho tem esse recorte. O seu recorte é CCS e CCM, Certo. tá? Porque a universidade toda fica realmente bastante o trabalho muito grande para você fazer da UFPB toda, né? Algumas coisas eu consigo rápido em relação ao FPB, por isso que eu quis fazer algumas coisas em relação ao FPB, para justamente comparar o centro, as médias do centro em relação à média institucional, para ver se o centro está além ou aquém da própria instituição, entende? Sim, tem como fazer? Desse de público vai dar muito trabalho, posso tentar. Eu posso, por exemplo, eu posso pegar um ano e ir coletando, aí no final eu te digo, professor, eu gastei tantos dias para fazer um ano. Sim, sim. Então, eu Porque vou a lhe dar gente uma tem que ter o perspectiva. tempo, né? Pronto. Aí foi que, pronto, podemos passar para o próximo aspecto mencionado. Aí a examinadora externa, ela disse que tinha uma curiosidade. Esse 26%, aí ela disse, é 26% do todo? Ela perguntou. Isso mesmo. Do Aí ela todo. perguntou, então, que números dizem isso? Ela questionou a fonte, né? Isso aí é o SIGA-A. Então, Porque o SIGA-A eu posso filtrar os projetos por centro, ou posso fazer um filtro de um ano específico, por exemplo, 2018, e botar o FPB toda. Ele vai me dizer a quantidade de projetos finalizados dentro de 2018. sim, Aí depois eu faço uma pesquisa só dos finalizados de 2018 do CCS e do e do CC. CCM. Certo. Aí eu, dessa Você, forma. você coloca agora, quando você for fazer análise desses dados, especificamente, você coloca que esses dados foram
obtidos por meio da revisão pelo SIGA, né? SIGA. Isso. Não é? Porque talvez tenha faltado isso, faltou dizer isso nessa aí a página 9, nesse ponto aí do projeto. Página 10. É porque eu acho que desconfigurou um pouco, mas essa parte aqui. Sim, é. Bem, aí ela disse que pode-se tirar essa parte do edital, que está de acordo com o edital, porque ela disse que não seria importante, considerando que já não você não está mais na fase de seleção, mas, assim, sempre em algumas defesas das quais eu participei, sempre pergunta qual é a aderência ou qual é a especificidade do seu projeto que faz com que ele esteja, digamos, relacionado, né, às linhas de pesquisa e à área de concentração do PPGoa. Mas, nesse caso, se já foi uma recomendação, né, da banca, então a gente pode falar que a gente pode excluir essa parte que está de acordo com o edital, porque o edital se refere à seleção, mas pode dizer que está consistente, o objetivo desse estudo está consistente com os objetivos do PPGoa, sem falar em edital, entendeu? Está consistente, não é isso? Está de acordo, né? Está compatível, né, com as linhas de pesquisa e os objetivos do PPGoa, e tirar o nome de edital. Certo. Aí ela sugeriu também retirar essa parte que tem por quê, para quê, sugeriu, né? Isso aí não sei se você lembra. Para tirar o porquê e para quê, não tem 3 perguntas que você tem na parte escrita e tem na parte da apresentação oral. Sim. Aí ela sugeriu porque achou que não era necessário. Eu achei que ficou ilustrativo, sabe? Ficou uma coisa que mostra, que chama a atenção. Mas vamos acatar, né? Sim, Há sim. outras formas de a gente colocar, sem colocar esse porquê, para quê e porquê. Não, porquê, para quê, e tem outra pergunta. E o quê? Tirar os 3, Você não lembra, não, que ela falou? Que a examinadora interna falou? Estou tentando me lembrar aqui. Para retirar, eu anotei aqui, pode-se retirar essa parte onde tem o que, por quê e para quê. Certo. Certo? Não que você retire, retire o conteúdo, mas tirar essas perguntas. Ah, tá. Entende? Pronto, as perspectivas você tira. O que fazer? Só essas perguntas que ela achou que estavam estranhas. Certo. Aí ela mencionou, podemos passar para o próximo ponto? Sim, só um minuto. Veja, é só retirar só as perguntas, certo? Eu só marcando aqui para lembrar, sabe? Ah, ok. Aí ela também, o próximo ponto, ela colocou que o projeto fala um pouco da curricularização. Vamos ver quanto é que o projeto falou da curricularização. Certo. Curricularização. Fala no item 4.4. Vamos ver. Peraí, só um instantinho. Ela acha que foi pouco. Então, se foi pouco, então vamos desenvolver mais essa parte. Certo. O item 4.4, né? Exato. E pode também se mencionar na introdução essa questão da curricularização. Só mencionar, né, e dizer da importância. Mas pode-se também colocar na introdução.
Ou seja, falar mais sobre polarização, né? É, E colocar um resumo na introdução sobre isso, né? só mencionar, né, e referir da importância da curricularização da extensão, na introdução. Aí ela mencionou também, dizem que estamos bem como o FPB na extensão, mas onde se pode ver isso? Aí eu acho assim que o seu trabalho, ele responde parcialmente, claro, porque no seu caso, no seu trabalho, você faz um recorte do CCM e do CCS, né? É tanto que depois surgiu a pergunta: por que CCM e CCS, né? Então, não é que o seu trabalho vai responder como a UFPB está na extensão, nesse interstício temporal, mas vai falar dos projetos da área da saúde. Entendeu? Eu também pensei, isso está no texto, né, em justificar o porquê que eu escolhi esses dois centros, é porque eles representam, veja, a UFPB tem 17 centros, se não me engano. Então, dois centros representam mais de um quarto dos projetos da UFPB toda. Então, não foi isso que a professora examinadora interna perguntou de onde foi tirado esse dado, porque você fala 26%, mas depois ela ficou em dúvida qual tinha sido a fonte, e no caso a fonte foi o cigarro. Isso. Né? Então, Se torna colocar, representativo, né? então esse é um dos, essa é uma das justificativas. E as outras estão aí no projeto. Eu acho que no próprio projeto já está falando da importância que tem para a promoção da saúde, os projetos de extensão. Então, esse é um dos objetivos, ou essa é uma das justificativas. E tem várias justificativas, né? E até eu comentei que essa foi escolhida a área da saúde, por quê? Porque, dada a importância da área da saúde, né, do ponto de vista social, dado o número de projetos de extensão que tem nesses dois centros em relação ao todo, que aí foi quando ela perguntou qual a fonte, né, desse percentual aí, e também aí eu complementei, não sei se foi na hora da deliberação ou se foi durante a arguição. Eu disse que, a princípio, você pensava em fazer da UFPB toda, e aí a gente considerou que era muito para pouco tempo. Aí eu sugeri que, como você tinha feito uma graduação em ciências já em química, então que a gente lembra que a gente fez esse movimento de Sim. pensar em ver eles seriam os projetos de ciências da vida. E aí, quais seriam os centros? Aí, na reunião seguinte, aí você colocou a proposta de que fosse da saúde, lembra? Sim. Que fosse da saúde. Aí eu aceitei de bom grado, porque como é a minha área, então eu vou poder, de qualquer forma, assim, ter mais facilidade na análise, né? Então é muito diferente de ver os projetos da área de, por exemplo, engenharia e comentar ou ajudar a avaliar, né? Se eu não conheço. Então ficou muito mais cômodo para mim ser da área da saúde. Sim. Área em que eu trabalho, tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista, né, docente, há 31 anos. Então, fica muito mais fácil para mim. Mas também, se fosse na área de ciências da vida, também seria interessante, porque há uma interface também, né? Há uma interface entre essas áreas. Agora, eu também lembro do seguinte, por que que eu escolhi também esses dois centros, né? É porque são dois centros em que os cursos são todos de uma única área temática, que é a área da saúde. Então, Uhum. fica mais realista o resultado de interdisciplinaridade, porque eu Eu sei sei. que Mas você essa... não disse, foi até uma pergunta que eu fiz.
nos projetos do CCM e do CCS, tem projetos que não são colocados como da área da saúde? Aí você disse, tem educação. E outros, direitos humanos, trabalho, Então, tecnologia, tem então, vários. aí Então, nesse, assim, sim, se for projetos de outra área, eu vou poder contabilizar como demais áreas, e não a área da saúde, e eu vou sim, saber sim, se o centro ele é mais interdisciplinar ou não. certo. Agora, se fosse qualquer outro centro, algumas exceções, como o CCJ, que é o único curso também a gente pode isolar, né? Mas outros centros são interdisciplinares por natureza. Aí como é que eu ia contabilizar que tal projeto ele é de outra área, se às vezes dentro daquele centro, como é o caso do meu, tem projeto na área de ciências sociais, de ciências humanas e de ciências agrárias ao mesmo tempo. Entende? O seu Então, seria bem mais difícil, né? isso. A princípio, eu não entendia, porque era CC, como é CCHSA, né? HSA, Então, veja só, é realmente uma amplitude grande, né, de áreas de conhecimento aí. isso. Pronto, então é mais uma justificativa, certo? Porque você escolheu. Então, aí a professora, ela sugeriu o seguinte: você poderia ir à Proext para ver quantos PPCs foram curricularizados até o momento. Você lembra Certo. disso? Lembro. Teria como você saber? Vou perguntar se Mas eles têm você, se dado, porque eu acho que pronto, quem cuida disso é a é a sua. CONCEP, é o CONCEP. E o É, CONCEP parece que tem uma instância, se não me engano, é a SODES, é a SODES. que é A o órgão SODES de controle. é que pode saber quantos projetos de curricularização, quantos PPCs, né, com a acreditação da extensão, já passaram por lá. Certo, Então, essa foi uma pergunta. E até eu até comentei, né, que em medicina tinha saído do centro, naquela mesma semana ou na anterior, sim, a revisão do PPC, incluindo a curricularização. Então, nesse caso, você não, essa pergunta você não precisaria responder, mas pelo menos saber quantos do CCS já passaram, né? certo. Uhum. Pronto. Então, se eu estivesse lá no CONCEP, seria mais fácil. Mas agora, quem está no CONCEP, o que eu saiba é o meu colega Eduardo Sérgio. Você até conheceu na defesa do Renan. Ah, conheci. Ele aqui está. Eu saí e ele entrou. Sim, Então, veja só. Mas também você pode ir até lá e falar com, no caso, a quem geralmente é presidente das sessões do CONCEP é a vice-reitora do certo, CONCEP. Você ou pode falar com a vice-reitora ou pode falar primeiro com uma das secretárias ou dos secretários. Tem tem a deixa eu ver o nome dela, Elisete, que é uma pessoa muito, assim, colaborativa, sabe? Bem educada. Você poderia perguntar a ela. certo, Que é, assim, uma pessoa bastante, digamos, que é acessível, né? É acessível. Elisete, eu não sei o sobrenome dela, mas é Elisete o primeiro nome. ela é Então, secretária do CONCEP, é isso? ela é da secretaria do CONCEP. Tem vários funcionários lá. Tem 3 funcionárias e tem 2 funcionários. Agora, você também poderia perguntar ao secretário o secretário da SODES, que é digamos, não é o presidente, tem outra palavra, que na época, eu não sei quem é agora, nessa nova. Superintendente? Não, não é superintendente, não. Ele é
o presidente da SODES. Certo. É ele que organiza tudo, quer dizer, quem organiza, de fato, são os funcionários, né, que são cinco funcionários. Mas é ele que coordena tudo. Eu não sei quem é, se é ele ou se é ela agora. Era antes o professor José Neto, mas agora mudou a gestão, então deve ser outra pessoa. Essa pessoa poderia Conheço José informar. Neto. Conheço José Mas Neto. ele não é mais, né? Agora mudou Certo. tudo. Agora Então, também, talvez, lá na PRG tenha a uma pessoa que trabalhe com isso. Por quê? Porque teve uma força-tarefa no final do ano passado em que eles tinham que ter esse dado de curricularização, justamente porque era uma das exigências do MEC para manter a instituição credenciada, né? E eu lembro que eu conheço uma pessoa que trabalha nesse setor, que foi para lá para fazer isso. Então, pronto, talvez aí seja melhor, porque o pessoal do CONCEP é muito ocupado. Certo. Por isso que eu estava sugerindo uma pessoa que é uma pessoa acessível, uma pessoa bem educada. Todos são, né? Mas a Elisete é uma pessoa bem acessível Sim. e colaborativa. Então, mas como realmente há essa questão de sempre estão muito ocupados, então você pode ir à PRG, né? Para ter essa informação, pode ser perguntada de novo. Certo. Aí, aqui, nessa altura dos acontecimentos de arguição, aí a professora examinadora externa perguntou: por que essa janela de tempo? Por que não inclui 2024? Então, por que não inclui 2024? Quando foi feito o recorte, né, se baseava no fim do mestrado que está para esse ano. Sim. Só que os Mas, projetos submetidos em 2024, eles só podem ser finalizados, no caso do Probex em específico, no meio de 2025, porque os editais são bianuais. Então, pode ser que eu tenha um resultado pessimista por conta que tem projetos em andamento do ano passado. Então, não seria um então, recorte real, né? mas não são, eles são anuais, não são bianuais. É porque ele começa em julho de 2024 e termina em julho de Ah, tá. 2025. Ah, sim, entendi. Finaliza, no caso, 2024, finaliza em finaliza Em julho de 2024 2025. em julho de Que são 2000, os relatórios finais. certo? Então não tem como obter esses dados, certo? Teria de alguns, porque tem projetos que finalizam antes. Mas aí você teria um dado pessimista, porque aí eu ia dizer, não, tem tantos Não, projetos. não, seria uma subestimação. Então, quando for comentado até eu apoiei, né? Lá eu disse, por quê? Por que não, não inclui 2024? Então, veja aí, que não é incluído porque não é viável, né? Certo. Não é viável. Então, esteja atento para essa resposta, se ela surgir novamente. Mas, é assim, nem para tudo, porque, por exemplo, se formos considerar os índices do PDI em específico, algumas coisas a gente consegue. Porque teve coisa que foi finalizada, entendeu? Por exemplo, curricularização. Ele não depende do Probex, ele depende de instâncias departamentais que refizeram os seus PPCs. E isso foi até dezembro de 2024. Se eu quiser ter um número de 2024, entende? Eu consigo fazer para algumas coisas e para outras não. Por exemplo, público real atingido. Eu não vou ter para 2024. Por quê? Porque os projetos de 2024 ainda estão atingindo o público relativo às bolsas do edital Probex, porque os projetos ainda não acabaram, né? Entende? Veja, eu estou com um projeto atualmente e esse projeto ele começou lá em
agosto, setembro de 2024 e vai terminar em agosto, setembro de 2025. É isso? Não é isso? Em julho. Do Probex. Ah, em julho já? É. Então, é em É o julho. 12º mês, né? Certo. Bom, então, nesse caso, então, não é viável. Aí, na página 46, que a professora externa, ela colocou que na página 43, diz que fosse revisto uma frase que diz o seguinte, relativo às áreas temáticas, aí diz que parece que ou a frase está cortada ou a frase está não está muito clara. Ela falou que era a 46, então procure na 46 e na 44. E na 47. Essa parte aqui será organização de projetos em categorias com base em critérios relevantes, como área temática, público-alvo, parcerias e convênios. Deixa eu ver onde é que tem área temática aí. Aqui, ó. Sim, classificação e categorização, organização dos projetos em categorias com base em critérios relevantes, como área temática, público-alvo e parcerias ou convênios. Ela disse o seguinte, que revíssemos esse Tá aqui em vermelho, eu tinha botado aqui. Relativo assim. às áreas temáticas dos projetos, podemos dizer que quanto melhor distribuídos os projetos nas mais diversas áreas, mais interdisciplinar se torna a instituição. É. No caso concreto, considera a natureza do CCM e CCS como sendo unidades acadêmicas que possuem cursos voltados para a área da saúde. Pode-se inferir que a proposição de projetos em outras áreas leva o centro acadêmico a ter uma posição mais interdisciplinar, quanto maior for a participação percentual de projetos do CCM e CCS que não foram cadastrados como sendo da área Sim. temática da saúde. Aí, Portanto, iremos incluir outras áreas. Isso irá contribuir com a mensuração da interdisciplinaridade. Eu acho que ela quis que eu complementasse a ideia, não foi isso, não? eu acho que foi. Porque eu coloquei apenas assim, rever. Aí eu não terminei a frase, botei rever. Bem, o próximo ponto. O próximo ponto foi. Ela falou, em relação aos indicadores, é importante fortalecer o desenvolvimento acadêmico. Então, avaliar número de bolsas, mas isso vai ser contemplado, não é? O número de Sim, bolsas. Pronto. Então, eu acho, eu só coloquei esse item assim, mas não especifiquei o que ela queria dizer. eu não sei se foi o que eu coloquei aqui, quais indicadores do ForProEx vocês vão utilizar. Na página 46, né? Que eu tinha É, colocado essa informação. Por quê? Porque lá, tanto no texto da qualificação quanto na apresentação, eu só mostrei que existiam, né? Esses indicadores. Mas eu não sim, delimitei. Por que que eu não delimitei? Porque eu queria que isso fosse um resultado da pesquisa, ou seja, a escolha dos indicadores é um resultado que vai passar por análise, entende? sim, Uma análise documental. E aí, eu estou até com o documento aberto aqui, do ForProEx, que ele fala de alguns indicadores, né? sim, Aí, por exemplo, nesses de indicadores de eficácia aqui, você pode utilizar como indicador de eficácia as metas, proporção de cumprimento de metas, público-alvo, foco, cobertura, ou seja, isso aqui, as metas, a gente pode se referir ao próprio PDI, que tem suas metas de cada indicador. Esse é um indicador de eficácia, ou seja, se eu ultrapassar a minha meta em algum indicador, isso significa que eu cumpri aquela meta, certo? Então, é um sim, indicador de eficácia.
Então, eu Sim, posso mas fazer seleção de indicadores a partir seleção de indicadores é, a partir do documento ForProEx. porque assim, ela justamente colocou a efetividade e a eficácia são difíceis de avaliar. Então, ela perguntou, por que não enfocar só o PDI e deixar o ForProEx? Por quê? Porque como é que você vai escolher os indicadores se não estão definidos naquele ForProEx? Porque você precisa conseguir fazer a pesquisa que está propondo. E para isso você tem que dizer quais os indicadores, foi isso que ela quis dizer. Tá, por exemplo, aqui, o que é que eu podia fazer, né? Nesse de metas, ele, o que medem, ele propõe aqui, ó, público-alvo, foco e cobertura. Então, como eu tenho anotado o público real atingido dos projetos e o público estimado, eu posso saber se, vamos dizer, se o meu público está além ou aquém do que era estimado, como é o que tinha por meta os próprios projetos, entende? Eu sei, mas é muito parcial ainda para ser um indicador de eficiência. Que até Entendo. lembra que ela até sugeriu ou retirar os indicadores do ForProEx como parâmetros de avaliação dos projetos, ou você vai criar os seus parâmetros, como calcular eficiência e eficácia. Você lembra? Lembro que eu podia propor eu mesmo, É. né? Ou fazer por similaridade, ela até falou. Ou seja, não precisa ser exatamente os indicadores que está lá no documento for project, mas você pode pegar eles e dizer, olha, eu, por similaridade, eu vou utilizar esse indicador com os dados que eu tenho, que era o caso que eu estava dando exemplo agora, professor, de público-alvo. Que não está escrito aqui? Mas não é apenas público, mas não é apenas esse, né? Não, é Apenas. porque aqui são exemplos, ó, de metas Ah, eu tenho entendi. proporção de cumprimento de metas, outro exemplo, regularidade da prestação de serviço, e um terceiro seria público-alvo, foco e cobertura. Outro aqui, indicador de eficiência de custos, que seria recursos custos, quais são os exemplos que de medição? Relação custo-benefício e custos barra efetividade, entende? Aí eu Uhum. posso pegar um desses indicadores e dizer, olha, por similaridade, eu estou calculando esse indicador dessa forma, entende? Que vai me dar um resultado sobre recursos, sobre custo, sobre metas, entende? Uhum. Entendi. Mas aí tem clareza desses indicadores? Você vai conseguir fazer? Alguns aqui eu vejo que é possível totalmente. Por exemplo, aqui, ó, porcentagem de público atingido, tá vendo? Sim. Processo de divulgação e informação. Sim, mas eu digo, não é suficiente só isso. Quais Não, mas seriam os. Mas é porque esse lado direito da tabela aqui, ele não está dizendo como você deve medir de uma única maneira. Ele está dando vários exemplos em relação ao tópico de indicadores aqui, entendeu? Para Sim. cada tópico dele, ele está dando alguns exemplos. Ele não está dizendo assim, você só pode É, usar isso, entende? sim, É só a título de exemplificação. entendi. Mas, assim, ainda não está muito claro, e você tem que ter clareza nisso aí para poder fazer análise dos dados. Eu posso, por exemplo, professora, na próxima reunião, te trazer uma proposição, aí eu faria o seguinte: seleção de indicadores do ForProEx e com os dados que eu tenho, eu lhe mostrar o valor numérico, entendeu? Hum. A estatística descritiva que eu fiz, do que eu consegui fazer, entende? Porque aí a gente sabe se é possível, se é real ou não, entende? Eu entendo, e assim, mas para responder a sua proposição, eu preciso saber como é que vai ficar nosso cronograma até a defesa. Como vai ser? Você disse que pode defender em julho,
No final de julho, não é isso? Até 31 de julho. Foi uma mensagem automática que o PPGO mandou para todos os da turma 15, né? Sim. Mas eu queria defender antes, professor. Então, assim, eu ficaria com esse compromisso de, em abril, lhe dar uma resposta bem mais acurada do que eu tenho hoje. Espera aí, Agora, então, o, deixa eu só o, voltar a hum, esse ponto, que para mim tudo tem que ser anotado. tá, Às vezes eu procuro aqui nos vídeos que a gente grava, foi que a gente decidiu sobre isso, aí eu vou e revejo o vídeo em determinado ponto, eu pego a transcrição e faço uma busca, aí sei o que a gente decidiu. Mas, assim, anotando essas questões mais importantes, é melhor, porque às vezes nem sempre a gente pode fazer essa busca. Então, a turma que você recebeu, informe que precisa defender até o final de julho. isso. Mas você quer defender quando? Em maio? Em maio, se possível. Agora eu Não, só vou conseguir, não eu acho que só eu só vai vou. ser possível, só vai ser possível se for entre o dia 27 e 30. Por quê? Porque eu estarei fora do país no mês de maio. Certo, Vou só no dia 26. tá certo. Entendeu? Ou seria aí no final de abril, ou seria no final de maio, considerando o dia 26 como digamos assim, o ponto, né? O prazo a partir de quando eu poderei participar. Então, eu volto dia 26, certo? Então, digamos, não sei quando é que será o dia 26. Deixa eu ver aqui. O dia 26 vai ser uma segunda-feira. Sim, Então, nessa semana do dia 26, digamos que na terça-feira eu preciso descansar, né? sim, Aí poderia ser dia 28, dia 29 ou dia 30. Então, você vai certo. ver se as examinadoras, se elas podem participar nesses dias de maio, Certo. para poder a Uhum. gente fechar maio. Tá. Professor, agora eu acho que eu só conseguiria mesmo, porque eu teria um mês, 2 meses e alguma coisa, né? 2 meses e 15 dias, mais ou menos. Então, para eu conseguir em 2 meses e meio, e a gente considerando que a gente vai ter, se fosse mensal, a gente teria só uma reunião por mês, eu teria Hum, só mais 2 oportunidades. Aí eu lhe certo. pergunto Então, o vamos seguinte: aumentar, não podemos aumentar. Podemos fazer de conseguiu? 15 em 15. Ah, tá ótimo, professor, eu lhe agradeço demais, se puder. Então, Tem você quer mais. defender no final de maio e a gente fica com reuniões de 15 em 15. É Isso, isso? isso, Uhum. Então, o final de maio que a gente considera é 28 a 30. tá. Maio. 28 a 30, porque 31 é um sábado. Pronto. Que mal pergunto, professor, você vai para qual país? Eu vou. O principal é a Holanda. Ah, E na Holanda eu vou apresentar dois trabalhos. Mas da Holanda a gente vai também a Portugal e vai a República Tcheca e. Peraí. República Tcheca. E também vai passar em Roma. tá. Mas onde eu vou apresentar os trabalhos na Holanda. Vai ser Sim. em Amsterdã e numa cidade chamada Utrecht, Ah, conheço, sei qual é. sabe? Agora eu não viajei para lá por Hum, ironia do destino, que eu viajei para a França, só que aí eu ia para a Bélgica e para a Holanda, né? Aí minha família da Escócia entrou em contato comigo, viu minhas fotos no Instagram. Aí disse, sim. não, rapaz, venha para cá. Aí eu fui para lá e passei um bocado de dia na Escócia aí. Não quis mais ir, não. Ah, você tem Instagram?
Você usa Não, Instagram? eu apaguei o Instagram faz um Ah, tempo pagou já. sim, porque senão já ia, porque aí você ia ver as movimentações. Sim, Bom, então você está com esse planejamento, então ficaremos com reuniões quinzenais. tá certo. Obrigado, professor. Então, para a próxima, eu quero ter clareza sobre esses indicadores do FORPROEX e como calculá-los, né? Tá? Certo. Não é só dizer eficiência e eficácia, porque É, a gente precisa saber quais serão. certo. Então, Certo. hoje é. Ontem eu fiz a primeira reunião com minha nova orientanda da turma 16. Foi? Ai, que Foi. legal. Então, pronto. Vamos Ela ver. vai falar sobre o quê, professor? Só Ela vai falar sobre a acessibilidade de crianças autistas no atendimento no hospital universitário. Ah, legal. Ela é arquiteta e eu já trabalhei com ela antes. Ah, sim. Ela já participou de projetos de extensão mesmo, meus. Ela participou de dois, ela está no terceiro projeto participando de extensão, porque ela é secretária do meu departamento. Ah, que Aí, legal. aí pronto. Ela sempre quis fazer mestrado, aí eu disse, por que você não faz no PPGoa? Aí eu disse a data, né, dessa última seleção, eu disse a data, eu mandei o edital, e ela Sim, resolveu finalmente fazer. bacana Então, demais. veja só, estamos em março, estamos no dia 12. Então, dia 26 de março, a gente se reuniria, tá bem? Tá bom, professora, combinado. 26, né? 26. A próxima, né? Sim, 26 de março. 26 de março, o mesmo horário, tá? Que é uma quarta-feira, então a quarta-feira à tarde eu estou livre. tá ótimo, professora. 25, próxima reunião. Aí, o que é que você vai trazer? Além de resultados que você já tem, Certo. né? Teve uma reunião aí que você apresentou uns resultados, foi que aí eu disse, Hugo, é preciso primeiro elaborar o projeto, finalizar o projeto para você falar dos resultados. Você Sim, tem alguns já, não é? Então, veja o sim, que cabe ali dentro dos objetivos. Então, respondendo aqueles objetivos, eu quero que você traga resultados possíveis. certo. Resultados preliminares, eu vou dizer assim, mas além dos resultados preliminares que você já tem, também você vai trazer indicadores, trazer, digamos assim, a forma como você vai usar os indicadores do PROEX. Trazer, eu chamo de operacionalização, né? Porque você tem Sim, uma coisa teórica, mas como é que você vai conver... Eu até falei na nossa disciplina de metodologia. Você tem o conceito, você tem um construto teórico. Como é que você vai converter isso para, na prática, você aplicar na sua metodologia? E é isso que eu chamo de operacionalizar. Então, vou botar esse termo aqui para entender, operacionalização, ação de eficácia, né? sim, Eficácia e eficiência baseada no fórum do baseada no fórum do POPROEX. Do POPROEX. Pronto. Certo? Então, é isso que você vai trazer.
nessa próxima reunião. E aí, essas outras perguntas que ainda ficaram por responder aqui na nossa discussão de hoje, você também, que são, por exemplo, no CCS, quais são os cursos que já aprovaram os seus novos PPCs, já com a curricularização, no CCS, porque no CCM eu vou ter a informação, mas seria bom se você procurasse saber também, porque eu saí agora, agora não, agora eu saí do núcleo docente estruturante, que eu era membro desse núcleo, aí eu estava sabendo, por isso que eu sei quando é que foi enviado para o CONCEP, né, lá do CCM. Mas não, como eu saí agora, eu não sei mais em que pé está. Então, você veja, são 14 ou 15 cursos do CCS e do curso de medicina do CCM. Certo. Tá? Então, era isso, né? Que você vai ver isso por meio de alguém que você conhece na PRG. Porque lá na PRG, como você disse, tem funcionários que eles são de uma determinada função específica, né? Tem uma coordenação de currículo lá na Eu sei, PRG. eu aprendi isso no tempo em que eu participei do núcleo do NDE, lá de medicina. Sim. Pronto, você quer discutir mais alguma outra coisa? Não, aí também eu poderia lhe entregar dia 26 as revisões as proposições das revisões dessas partes que eu deixei em vermelho no texto, né? Pronto, aí, exato, pode ser também. Professora, inclusive, Não, vou aproveitar aqui e dizer que eu vou colocar. eu compartilhei com você, deve ter chegado no seu e-mail. Já chegou, eu vi, eu abri já. Pronto, aí eu Só eu não pude ler porque não deu tempo, mas eu vou também colocar esse ponto para a próxima reunião, né? Tá, Finalizar os ajustes no projeto pós-banca de qualificação. Pós-qualificação. Pronto. São esses 3 pontinhos aqui, certo? tá. Eu vou tirar uma foto aqui e vou mandar para você, porque se você não anotou, eu coloco aqui, que eu coloquei para mim, né? É o que eu vou cobrar. Tá, tá certo. Pronto. E você está se sentindo bem? Tô, professora, eu vou só saber assim, Se porque está já liberado, né? Para se tem trabalhar. condição de voltar. Sim. Tem umas Ótimo. questões meio pessoais no meio aí. Isso aí não se resolve do dia para a noite, né? Exatamente. E leva um certo tempo. Mas eu acho que sua resposta, pelo que eu tenho conversado com você, pela qualificação, que você se saiu muito bem, eu acho que você teve uma boa resposta ao tratamento, viu? Nessa parte médica, né? Sim, sim, Essa parte médica, eu acho que você está com uma boa resposta. Certo? sim. Parabéns pelo esforço, né? Como eu falei para você, eu compreendo muito bem essa questão, né? De ter esse quadro de comprometimento, né? Anímico e que isso acaba afetando nossa vida profissional, nossa vida de estudos, tudo mais. Mas, assim, eu até disse uma frase para você: o melhor é que passa, né? Essa fase É, vai passar e já está passando, você já está superando muito bem. E, claro que não é assim também miraculosamente da noite para o dia, mas as coisas vão tomando o seu devido lugar aos poucos, não é? sim. Certo? Então, podemos finalizar, não é, Hugo? Obrigada aqui pela sua exposição e pelo que você fez, o trabalho que você fez pós-qualificação também. E vamos em frente, vamos, né, seguir com os nossos planos e, possivelmente, para que você defenda entre 28 e 30 de maio. Então, se você já pudesse consultar as professoras
Porque aí elas já vão dizer, não, mas nessa semana eu não posso, nesses dias eu não posso. Então, se você já amarrasse essa possibilidade com elas em um desses 3 dias. Certo. Em um desses 3 dias. Então, assim, a gente já teria mais segurança em dizer, não, vai ser tal dia a partir de agora. Afinal, não está tão longe, não é? Tá perto. Pois é. E assim, mesmo você voltando, se a perícia decidir que você vai voltar agora, mesmo trabalhando, dá para você levar adiante. Sim. Certo, ok. Então, vá aproveitando esses dias, né, que você está aí, né, na casa dos seus pais, que, né, é o melhor lugar onde a gente pode estar, e vá Sim. já adiantando algumas coisas para, se você voltar a trabalhar, né, já vai ter o tempo um pouco mais restrito, né, pelo trabalho. Sim. Então, eu vou terminar aqui a nossa gravação e vamos nos despedir.